Cotas, as medidas da peça. As medidas da peça. Muito bem, então as cotas vão aparecer em todos os desenhos. As cotas são aqueles números que você tem no desenho que indicam o tamanho, o diâmetro, o comprimento, a largura da peça. E elas são essenciais para o desenho, porque essa que é a maravilha do desenho. Você consegue representar qualquer coisa no papel. Então você consegue colocar um desenho grande num papel pequeno, consegue pegar uma peça pequena, desenhá-la maior para representar detalhes, mas são essenciais as cotas. Essa aula é bastante rápida, o conceito ele é bastante simples, mas ele é muito importante. Eu sempre digo para os meus alunos, o simples é diferente do fácil. Inclusive, muitas vezes o simples ele é difícil de fazer, de tornar isso simples. Então vamos lá, o que são as cotas? São esses números ali, por exemplo, o 18, o 22 que eu tenho no meu desenho. E existem diversas maneiras de você colocar essas medidas no desenho. Eu não vou colocar aqui, essa é certa, essa é errada. Existe a norma brasileira, que é a do lado esquerdo, da direita é a norma da ISO, mas as duas são bastante utilizadas. Depende muito do projetista, quem está fazendo essa peça. Então, saber que é a mesma coisa, representar assim. Se é um desenho feito à mão, normalmente se utiliza o da esquerda, porque o da direita é mais difícil, mas os dois representam a mesma coisa. Então, cota é esse número que eu tenho ali em cima de uma linha indicando. É de fácil interpretação, mas representa muito no desenho. Aqui então os componentes que eu tenho num desenho na cota. Então eu chamo de cota aquele número, mas cota é o conjunto. Então observando aí, né? Tentei me tirar da frente agora. Mas a cota ela é o conjunto de todos esses componentes. Então, primeiro eu vou ter uma linha auxiliar, que é essa linha que ela é fina e contínua. Então aí, ó, mais um pouco de teoria, a gente viu essa parte. Deixa eu ver se eu consigo sem riscar. Ele fica assim, interessante também. Tenho essa linha auxiliar aqui, então, chamada linha auxiliar, que é uma linha de chamada, que ela vai me indicar aonde é a medida. As setas indicam o limite da cota, então da onde até onde eu estou medindo, essa parte bem óbvia que eu tenho. E aí cada tipo de desenho vai ter um tipo de seta. O desenho civil, o projeto de uma casa, normalmente é com pontos. O desenho mecânico costuma ter essa seta fechada, dependendo... Fechada, perdão. O desenho quando tem a seta aberta, aparece às vezes em desenho elétrico, outras questões, depende da norma que está seguindo. E a linha de cota é essa linha então que eu tenho entre as duas setas e que vai colocar o valor em cima. E o valor indica o tamanho do objeto. Uma parte que é também óbvio, pessoal, mas esse número que está aqui, o 55, ele é o tamanho da minha peça. Então aqui é um desenho mecânico, eu vou estar trabalhando em milímetros, então quando eu medir a minha peça, pegar um paquímetro e medir a peça vai ter 55 milímetros. No desenho, pode ser que eu vá pegar uma régua e vou medir ali o meu desenho, né? Por exemplo, eu quero pegar uma régua e medir no desenho. E ali não tem 55, porque é essa maravilha do desenho. Se eu vou colocar uma casa num papel, muda esses valores. E o que me permite isso é a escala. Então, quando você tem uma casa, por exemplo, você pode ter aí uma escala 1:100, 1:50, depende do detalhamento. Quando você pega o mapa, por exemplo, o mapa do Brasil, você vai ter uma escala maior ainda, porque permite colocar um desenho grande numa folha pequena e também permite pegar, por exemplo, um parafuso, uma porca e desenhar isso de uma maneira maior para visualizar detalhes. Então, essa página aqui do material, pessoal, muito importante, ela dá os nomes. Então, você que quer seguir carreira aí nessa parte industrial, na parte da engenharia, na parte da produção, é um conhecimento a mais, é um degrau a mais nessa questão de desenho. Aqui, então, a questão da escala, que eu comentei, aquele desenho era escala 1:2. Então, significa o quê? Que a medida que eu tenho no desenho, ela vai ser uma, e o que eu tenho na peça será outro. E aqui está a explicação. Então, uma escala de ampliação. O que significa ampliação? Que o meu desenho ele é maior do que a peça realmente é. Então, eu vou pegar um parafuso que tem 3 milímetros, por exemplo, um parafuso pequeno, e quero desenhar ele grande para a pessoa da usinagem conseguir ver um detalhe naquela peça. Eu vou usar uma escala de ampliação. Então, o meu desenho ele se torna maior do que a peça. Aí eu tenho as escalas de redução, que são as mais comuns, como por exemplo ali, 1:2.
Então eu peguei uma peça grande e reduzi. Então uma unidade que eu tenho no meu desenho vale 2 na minha peça. Então se eu pegasse uma régua aqui para medir esse valor de 55 e fosse medir ele aqui no desenho, ele ia dar metade. O valor de 50 também no desenho ia ter metade. Então a peça continua tendo 50, mas o desenho vai ter 25. No desenho ele tem metade. Aqui não vale a pena medir muito, pegar essa parte, porque acaba misturando. Mas a ideia é saber esse conceito que você tem tanto escala de ampliação quanto escala de redução e a escala natural, que aí é 1 para 1. Então quer dizer que aquele tamanho que está na folha é o desenho realmente da peça. Então é uma escala boa também, dá uma noção melhor do tamanho, mas nem sempre é possível. Por exemplo, uma planta baixa. Se eu fosse fazer em escala 1 para 1, ia pegar aqui uma casa, esse aqui eu só peguei do Google, uma ilustração, digamos que seja uma casa de 200 metros quadrados. Eu ia precisar de 200 metros quadrados de folha, é algo até inimaginável. Então eu coloquei aqui 1 para 100. Então essa minha casa de 200 metros quadrados, eu consigo reduzir cada medida que eu tenho, e aí ela cabe aqui numa folha pequena. Eu consigo colocar num A4, num sulfite normal, às vezes numa folha maior, dependendo do projeto. Por isso que às vezes, até falei projeto, né? Acabei falando que é desenho. Quando você vai abrir, às vezes a planta baixa tem aquelas várias dobras que tem. Por quê? Porque se você reduzir muito, é difícil de verificar detalhes. Então, vou pegar aqui dentro desse banheiro para verificar uma medida, um acabamento, é difícil. Por isso que muitas vezes uma planta baixa tem aquelas folhas todas dobradas para formar um grande desenho, porque a casa é algo muito grande. Então aqui um exemplo de escala 1 para 100. Para entender a questão da escala, como que funciona? Segue sempre o mesmo padrão. Então aqui, o desenho é sempre o primeiro número e a peça o outro número. Então, quando eu faço uma ampliação, no caso um exemplo seria 2 para 1. Então, se no meu desenho eu medir ali tem 100 milímetros, na peça, na verdade, tem 50. Se eu estou colocando ali o 2 para 1. Se é uma redução, quer dizer que no meu desenho ele está menor do que a peça na vida real. Então, se eu medir a peça ali e ela tem 1 milímetro, na verdade a peça tem 2. Então, ela tem sempre o dobro quando eu estou utilizando essa escala aqui. Mas lembrar que eu posso usar qualquer escala, aqui são apenas exemplos. Então pode ser 1 para 2, 1 para 10, 1 para 50, 1 para 100. Existem diversos tipos de escala. E aqui um exemplo, então, digamos que o primeiro fosse 1 para 1 aqui no desenho da lâmpada. Então se eu for medir aqui, a lâmpada tem exatamente esse tamanho. Aí eu peguei aqui uma escala 0,5 para 1. A escala que eu estou reduzindo ela aqui, né? Então eu estou diminuindo a questão da lâmpada, né? Ficou um desenho menor. E aqui ela em 1,5 para 1. Então me permite fazer esse jogo com o desenho. Mais uma maravilha aí do desenho. Por isso que eu falei que o desenho é até melhor do que uma foto. Ah, mas a foto é a peça verdadeira. Ok, mas na foto você não sabe se está aumentando, diminuindo. Alguém vai ter que te informar. O desenho já traz tudo isso junto. Um exemplo que eu tenho trazido também, o pessoal acha interessante, é que se você mandar uma foto no WhatsApp da empresa, para alguém que vai fabricar uma peça, você manda uma foto da peça. Você tem que mandar um áudio explicando a medida, explicando a escala, explicando o material. O desenho não. O desenho por si só, ele já fala, sem precisar do seu áudio explicando aquela peça. Por isso que o desenho é tão completo. E para finalizar a nossa parte de conteúdo, a questão da legenda. Então, legenda, as informações da peça. A legenda é uma parte muito importante. Ela traz diversas informações, então, e aqui vai estar no material, então eu estou disponibilizando os slides, explicando o que é cada um deles. Isso aqui não é obrigatório, é um exemplo de legenda. Existe regra para legenda? Existe norma, a BNT tem norma, mas muitas vezes a empresa acaba adaptando até o tamanho da legenda para o tamanho da sua folha, mas é importante sempre consultar a legenda. Então, existem informações que em alguns lugares são mais importantes, em outros lugares menos, mas normalmente o que vai ter em todas as legendas? Uma data, para saber se o desenho está atualizado ou não, uma revisão 1, revisão 2, tem gente que utiliza A1, A2, na Schumacher a gente utiliza as revisões por número, vai ter sempre o nome do projetista, a escala, para saber se aquele desenho está ampliando ou não, e aí já surgem mais informações, como por exemplo,
o material, o peso, a cor, são coisas que aparecem também nas legendas aí, na Schumacher elas também aparecem, mas o mais importante, ao meu ver, e até falando enquanto controle de qualidade, é ter as datas atualizadas. Então, às vezes alguma outra informação, como a cor, o material, acabou trocando, mas a questão das datas são muito importantes. Então, aqui um exemplo de legenda de um desenho da Schumacher. Então, eu tenho ali o desenhista, quem aprovou, tem a data de revisão, tem a data que foi feita, tem o nome e tem o código. Então, essas informações sempre tem no desenho. Às vezes acaba atualizando, perde uma informação, passa pela engenharia, mas eles sempre são bem responsáveis na questão do nome e do código da peça. E tem também uma liberdade de atualizar o desenho, identificar algo, passa aí para um supervisor, passa para alguém para estar atualizando esse desenho na engenharia. Com a legenda também vai aparecer, e isso na Schumacher é fundamental e aparece em todos os desenhos, que é a questão da lista de materiais. A lista de materiais, basicamente, é como se fosse uma lista de compras, e até para o almoxarifado ela é uma lista de compras, onde vai estar escrito cada código aqui e o nome do componente. E aí no desenho eu vou ter aqui onde está cada peça. Então, essa vista explodida, que a gente chama aqui, né, que é as peças separadas, com a lista de materiais, ela é 50% das informações do desenho. Então, quando você coloca isso no papel, troquei de lado aqui agora, quando você coloca isso no papel, você traz muita informação para o desenho, fica algo muito valioso, porque você consegue colocar detalhes. Então aqui são só 6 componentes aqui nessa cuba, mas existem peças aí que vai ter 40, 50 componentes. Então, para diferenciar os parafusos, aonde vai cada parafuso, a quantidade de cada parafuso, agora está aqui embaixo, né? A quantidade de cada parafuso, o código, o nome. Então tudo isso é muito importante. A lista de materiais não tem muito segredo, como se fosse uma lista de compras, e ela vai aparecer aí nos desenhos aqui da indústria. E é importante saber fazer essa leitura correta da lista de materiais. Correto? Então agora a interpretação de desenho vai ser a próxima aula. Deixa eu voltar aqui para o meu canto e aparecer aqui então. A senha dessa aula número 3, como apareceu ali, vai ser cuba quadrada. Cuba quadrada, a nossa terceira senha. Então já tivemos 2 senhas, até eu anotei elas aqui para não me perder. A terceira senha, então, cuba quadrada é a terceira senha. Eu vou colocar isso depois lá nos exercícios, vai ter que responder quais são as senhas. Então, nessa aula, pessoal, vimos a questão das cotas, que são fundamentais para o desenho. Vimos as legendas do desenho, que tem seus componentes obrigatórios e como ela se adapta a cada realidade. E vimos a lista de materiais associada à vista explodida, que é uma composição muito boa para o desenho, que traz informações muito valiosas. Certo? Nos vemos na próxima e última, que é a 4ª aula desta série sobre leitura e interpretação de desenho técnico da indústria Schumacher.